Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Hoje eu vou dar atualização de algumas plantinhas aqui e também falar sobre a importância da gente estar sempre fazendo os replantes nas nossas plantinhas. Vou começar mostrando essa plantinha aqui, que é uma Orbea variegata, maravilhosa. Olha que lindeza! Olha que lindeza que é essa planta. Linda demais, né? Há uns tempos atrás deu um pouco de apodrecimento, até tem algumas plantinhas ali, ó, com as folhinhas secas nela que acabou morrendo. Talvez fosse o caso de fazer um replante, tirar do vaso, dar um substrato novo, mais drenante, que esse daqui tá num substrato assim bem antigo. E é muito, muito linda, né? Fazia tempo que essa plantinha aqui não floria. Eu tenho outras ali no cantinho que dão uma florzinha na cor vinho, que tá ali, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Que elas estão também precisando de um replante. Deixa eu mostrar para vocês. Os vasos já estão pequenos para tantas mudinhas que tem aqui, ó. E olha aqui, ó, essa é a flor, ó. Olha que linda. E sempre nas hastes florais, ó, no caulezinho dela, acaba dando cochonilha. Deixa eu tirar uma florzinha para mostrar para vocês, que essa daqui é bem comum. Olha aqui, ó. Ai, não tá focando. Muito bonitinha essa florzinha aqui, ó. Olha só. E aqui tem a cochonilha também, ó. Então, deixa eu mostrar um pouquinho a coleção aqui para vocês e falar da importância de estar sempre trocando de vaso, trocando substrato, porque as plantinhas em vasos, seja lá qual for, ela não vai permanecer bonita sem ter manutenção. Plantas em vasos tem nutrientes limitados, né? E ela vai ter nutriente por um determinado tempo, mas depois de um ano e meio, até 2, ela terá de ser desenvasada, replantada, trocado o substrato, tirar as mudinhas também, porque elas têm que ficar bem arejada para que não nasça cochonilha ali, para que não venha atacar o caule dela. E as mudinhas às vezes acontece de dar cochonilha. Aqui é bastante comum. Quando o vaso fica muito cheio, as mudinhas começam a dar cochonilha porque ficam sufocadas embaixo da planta mãe. Em alguns casos, você pode até fazer uma adubação líquida ou com osmocote ou basacote ou da sua preferência, e aí até dá para postergar essa manutenção no vaso sem que você perca a planta, né? Aí então dá para você enrolar um pouquinho. E deixa eu mostrar essa menina linda aqui, ó. Essa daqui é uma Paquivéria Bia. Linda, linda, linda. Olha só, já mostrei o vasinho para vocês, né? Eu fiz o corte da plantinha ali, ó, e plantei ela novamente no mesmo vaso. Aqui tem um caracol que eu não sei como que chegou aqui. Essas praguinhas sempre dão um jeito de chegar nas nossas plantinhas, né? Então, mantenha sempre as suas plantinhas bem arejadas e que não fique aquele vaso muito, muito cheio e que as mudinhas acabem dando cochonilha. Então, por isso é sempre preciso você estar fazendo a manutenção, sempre estar fazendo replantes, tirando as mudas que sobram. Às vezes um vaso cheio até dá dó, né? De estar mexendo, de estar tirando as mudinhas, mas quando elas não ficam bem arejadas, acaba acontecendo de dar cochonilhas. Aqui é bastante comum. Nossa, mas tá muito linda essa flor, né, gente? Olha só, maravilhosa. E assim, depois do replante, elas acabam se renovando, né? E apesar de dar um enorme trabalho, eu gosto muito de estar fazendo os replantes para a planta se renovar.
E também a poda também ajuda muito a sua suculenta a se renovar, ela emite novas raízes, ela se adapta estando compacta, além de você conseguir com a poda e a multiplicação de muitas mudinhas das suas suculentas. Então é muito, muito legal você estar fazendo o replante, você estar fazendo a poda e sempre ficar de olho para que você consiga fazer manutenção nesse tipo de situação aqui, ó. Eu gosto sempre de estar mostrando a realidade aqui da minha coleção. Aqui a cidade é muito, muito úmida, então acontece volta e meia de ter fungos e ó, apesar dela estar toda branquinha aqui com o sulfato de cobre que eu mostrei para vocês, né? Deixa eu mostrar para vocês essa daqui, que essa daqui tá linda, maravilhosa. Até quero dar atualização de outras duas gigantes que estão maravilhosas. Essa daqui é a Penharru, tá igual uma rosinha. Olha só que linda que ela tá. Tá um luxo, um escândalo essa plantinha, né? Tá bem, foi uma plantinha que desde que ela veio para cá, ela deve estar completando 1 ano a 1 ano e meio, talvez até mais. E ela não deu problema nenhum. Olha só, tá num vaso de barro. O vaso de barro é hipermeabilizado. Deu hastes florais, eu acho que até mostrei as flores para vocês. E as hastes florais eu corto assim compridinha. Opa, o vaso é pesado, né? Vaso de cerâmica é pesado. Aí, olha só como é mais fácil de tirar a haste floral, ó, quando ela tá sequinha. Deixa eu tirar dessa daqui também, ó, e não acaba machucando a sua plantinha. Deixa eu tirar a outra aqui também. Olha só como é fácil, do que você ficar perturbando a planta ali, fazendo aquele vai e volta, ou tentando, ou passando a faca muito rente e acaba cortando a folhinha dela. Então esse tipo de corte de haste floral é muito, muito melhor, muito mais garantido. Olha só que rapidinho. Tirei 4 hastes floral. Aqui também, ó, essa daqui até, olha só como tá grossa. Agora que começou a secar, ó. Essa daqui é a rubra que eu mostrei para vocês lá. Até tem que fazer uma manutenção tirando essas folhas secas dela. Aqui eu tirei também a da... Ai, qual é o nome dessa daqui? Lútia? Acho que é Lútia essa daqui. Muito, muito bonitinha essa daqui. Deixa eu mostrar para vocês essa rainha aqui. Olha só. Essa daqui escapou de eu fazer a poda. Replante, ela tá com o substrato antigo. Então, futuramente, eu vou fazer um replante e vou analisar se eu vou trocar ela de substrato ou não. Porque tá dando até dó de mexer nessa planta. Olha só que lindeza que ela tá. A haste floral aqui eu vou aproveitar para fazer mudinha. Aí corta a parte da flor, né? Apesar que da outra vez eu cortei a parte da flor, plantei a haste floral e não consegui muda. Eu só consegui as mudinhas que eu mostrei para vocês através das folhas. Então é sempre muito, muito importante a gente estar sempre de olho nos vasinhos e fazer aquela montoeira de substrato e reenvasar elas, trocar o substrato, fazer uma adubação, trocar para que elas tenham um substrato novo, para que elas venham a emitir novas raízes. E também para tirar esse efeito assim, ó, que começa a ficar comprido por causa da falta de sol. Aqui o meu cultivo é dessa forma assim, por causa do clima. Ela fica assim, ó, com o caule comprido. Essa daqui é a Blue Som. Comprei por Blue Som. Aí, nossa, a primeira mudinha eu acabei perdendo, mas aí eu consegui aproveitar as folhinhas, diferente de outras plantinhas aqui que eu acabei perdendo e até as folhas se foram. Mas essa daqui eu consegui ainda fazer várias mudinhas das folhas da planta que melou e deu certo. Aí eu replantei todas elas nesse vasinho aqui, nesse potinho de açaí que eu reaproveito tudo.
E é uma planta muito bonitinha, agora ela está se mostrando fácil de cultivo. Porém, aqui as plantinhas dessa bancada, quando chove demais, eu tenho que meio que afastar as plantinhas para lá, porque elas encharcam aqui, ó, por causa do excesso de chuva. Olha só que lindeza que tá esse Adolphe aqui, ó. Tá muito lindo, né? Olha só. Tá dando uma mudinha aqui, ó. Acho tão fofinho quando ele começa a dar essas mudinhas nos caules. Muito fofo. É uma planta muito, muito generosa. Olha só o que que deu aqui. Olha só, as borboletas botaram um ovinho aqui, ó. Deixa eu tirar essa folha. Olha só. Deu vários. Eu acho que até já nasceram. Por isso que às vezes a gente vê as nossas plantinhas comida, não sabe o que que é. É as borboletas que botaram um ovinho assim, ó, nas folhinhas. Elas nascem e vão comendo tudo, né? Então, deixa eu achar os meninos para me despedir de vocês. Olha só que lindeza. Muito fofa essa flor, né? Muito lindo. Então, futuramente eu vou replantar essa plantinha aqui também. Vou tirar esse substrato aqui. Vou tirar daqueles 2 vasinhos lá que eu mostrei para vocês. Então, replante é direto. Sempre, sempre, sempre tem um vasinho ou outro que precisa de manutenção. No vídeo anterior eu mostrei para vocês aquele vasinho ali do Rubrotictum que tem a melaco, né? Que eu vou deixar o substrato secar para que eu não perca as mudinhas. Então, futuramente eu quero fazer um vasinho só de melaco. É uma plantinha muito comum, achei fácil de cultivo. Até as mudinhas ali do caule ficaram assim, tipo, semanas na chuva e não morreram. Mas agora eu vou tomar um cuidadinho especial, vou deixar elas aqui na parte resguardada aqui no meu telhado transparente para que elas venham a desenvolver e eu tenha certeza de que elas não venham a melar, porque tá chovendo bastante e eu quero meu vaso de melaco. Deixa eu mostrar aqui que lindeza que é essa daqui, ó. Olha só. Tô com um celular diferente, então tá difícil de fazer o foco, mas o foco tá bem melhor do que o de antes. Muito linda, olha só que lindeza. Então, deixa eu ver onde que tá os meninos ali. Deixa eu ver onde é que eles estão. Max! Ô Max, cadê você, Max? Ai, o Luke tá aqui, ó. O Luke tá aqui. Vem cá, mostra o teu focinho do like. Ah, meu Deus, o focinho do like do neném, olha só. Quando o focinho do like aparece é pra fazer o quê? Pra fazer o quê? Se inscrever, deixar seu like. Hein? Esse é o focinho master, olha só. Esse é o primeiro focinho do like, olha que lindo. Olha que lindo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Faça sempre os replantes aí, não deixe a sua plantinha muito tempo num substrato velho. Sempre faça a troca, faça adubação, que você sempre vai ter suas plantinhas saudáveis e muito tempo na sua coleção aí. Então é isso. Obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!